identidade são aqueles elementos, aqueles traços que constituem uma pessoa ou um grupo. Então, ao falarmos de identidade, nós estamos falando daquilo que nos define. Ao falarmos de identidade vicentina, nós estamos falando da identidade espiritual daquelas pessoas que buscam seguir Jesus Cristo através da experiência espiritual de São Vicente de Paulo, caminhando naqueles passos trilhados por São Vicente de Paulo. Eu penso que, portanto, ao falarmos da identidade vicentina, seja importante para nós destacarmos alguns elementos importantes da experiência espiritual de São Vicente de Paulo. A primeira coisa, o primeiro elemento que nós devemos ter em mente é que a experiência espiritual de São Vicente de Paulo, ela é cristocêntrica. A experiência vicentina como um todo é cristocêntrica. E nas constituições da Congregação da Missão, na primeira parte, ao falar da vocação, já temos isso bem claro. Vejamos, portanto, o que São Vicente fala das íntimas disposições da alma de Cristo. Seria, portanto, desta maneira: amor e reverência para com o Pai, caridade efetiva e compassiva para com os pobres e docilidade para com a divina providência. Às irmãs, São Vicente disse que Jesus é o adorador do Pai, o servo do seu desígnio de amor e o evangelizador dos pobres. Um outro elemento, um outro ponto que eu penso que seria importante destacarmos ao falarmos de identidade vicentina seriam aqueles 4 pilares da experiência espiritual de São Vicente de Paulo: o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, o mistério da Eucaristia e a devoção à Santíssima Virgem Maria. E o terceiro elemento, o terceiro ponto da espiritualidade vicentina, que seria importante destacarmos para termos uma identidade vicentina cada vez mais definida, é recordarmos as 5 faculdades da alma, ou 5 máximas evangélicas, que São Vicente de Paulo sempre recomendou aos seus missionários e que hoje podemos estender essa recomendação, este convite a todos os membros da família vicentina, a todos aqueles que buscam se alimentar, se nutrir da experiência espiritual de São Vicente de Paulo. Seriam, portanto, as 5 virtudes vicentinas: a humildade, a simplicidade, a mansidão, a mortificação e o zelo apostólico. Nutridos, portanto, destes 3 elementos, destes 3 pontos que ajudaram na experiência espiritual de São Vicente de Paulo, nós podemos amadurecer cada vez mais e melhor a grande convicção de que todos nós, missionários vicentinos, somos convidados a professar com grande firmeza de que somos destinados aos pobres. E agora vamos convidar a senhora Miriam Marconato, do MICEV de Prudentópolis, para que fale um pouco para nós como ela vive a identidade vicentina. Eu sou a Miriam, sou coordenadora do Núcleo Santa Luísa de Marilac de Prudentópolis, do Núcleo do MICEV, e também faço parte do MICEV Brasil. Foi com muita alegria e gratidão que a gente recebeu o convite, para falar um pouquinho a respeito do MICEV e da identidade vicentina como missionários leigos vicentinos. O MICEV chegou para nós, que nós participamos então pela primeira vez das Santas Missões Populares Vicentinas, promovidas pela Província Brasileira da Congregação da Missão, e foi então no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tivemos uma segunda vez lá e também tivemos por 2 vezes na região norte e nordeste de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. Então, considero que de lá para cá nós estamos no processo de construção da identidade vicentina, tanto uma construção pessoal quanto núcleo. E também estamos um tempo de semeadura do carisma vicentino quanto à vivência leiga missionária. Então, falar em identidade vicentina para mim é falar em processo de construção, que passa pelo esforço pessoal, que passa pela entrega, passa pelo deixar-se moldar,
mas passa principalmente pela graça do Espírito Santo e pela maravilhosa ação da providência divina. 3 elementos assim eu considero essenciais na identidade vicentina, que é a missão, a caridade e a vivência ou a internalização das 5 virtudes vicentinas, né? A virtude da simplicidade, a virtude da humildade, da mansidão, da mortificação e do zelo, né? As virtudes vicentinas são como se fossem o nosso traje missionário, mais que a camiseta que às vezes nós portamos ou o vestuário que nós possamos vir a usar. O carisma vicentino por si só ele já é missionário. E a missão, então, ela atinge de fato sua plenitude quando ela se dá junto aos mais pobres, né? Essa, para mim, de fato, é a plenitude da missão vicentina. Ser presença missionária junto, ao lado, com os pobres. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. Tem uma missão que acontece no cotidiano da nossa vida, né? Na nossa comunidade, na nossa igreja local, e tem uma missão que se dá além fronteiras. Fronteiras quanto espaço geográfico mesmo. A partir do batismo, todos nós somos missionários, né? Quando nós vamos em missão, um dos primeiros conceitos que nós internalizamos é que nós estamos adentrando ao espaço do outro. E o solo do outro sempre é sagrado. Ali está aquilo que de mais precioso ele tem, que é a história de vida, a história da sua vida. Então, respeitá-la, adentrar com cuidado, com carinho, né? Um outro conceito é o desapego. Quando nós saímos em missão, nós deixamos as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, deixamos as nossas comodidades, o nosso espaço de conforto e de segurança, e nós saímos, como nos pede o Papa Francisco, procurando ser uma igreja em saída e não em encontro do outro. Nós vivemos alguns desafios na missão. São desde os desafios simples, como, por exemplo, a distância, né? Quando, por exemplo, nós fomos no Vale do Jequitinhonha, daqui até lá são mais de 2.000 quilômetros, né? Lá nós vamos nos deparar com um clima diferente, com uma gastronomia diferente, com costumes, com sotaque, né? E a missão também passa por desafios maiores, como por exemplo, esvaziar-se de si mesmo, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, ou julgar que tudo sabemos, né? Tem um termo, né, que eu li, né, se não me engano, um dos livros do Padre Misael, que ele fala da meia mala. Então, quando nós vamos para a missão, nós devemos levar meia mala, no sentido literal mesmo, de levar poucas coisas, mas também deixando um espaço para ser preenchido, então, com aquilo que nós vamos encontrar, com a riqueza das pessoas com que nós vamos estar compartilhando a missão. Vamos nos vestir de Vicente, porque lá fora nossa gente vive em certeza do amanhã. Vamos nos fazer de meninos, porque lá fora os pequeninos querem o amor. Vivemos o tempo de pandemia, estamos ainda vivendo esse tempo de pandemia. E como diz a canção, esse convite que na verdade está nos sendo feito, vamos nos vestir de Vicente, né? Vestir-se de São Vicente e assumir a identidade vicentina. Não como um traje que você coloca hoje e tira amanhã. Isso até inicialmente pode, de fato, acontecer. Mas o ser vicentino ele é exigente. As virtudes vicentinas são desafiadoras. E chega um momento que, de fato, você não tira mais. Esse traje passa a fazer parte de você. E vai, assim, então, norteando as tuas ações, as tuas atitudes. Vai permeando também os nossos sentidos, né? O nosso olhar passa a ser diferente, a nossa escuta, o nosso falar também, né? E aí não tem como. Você não precisa mais dizer ou falar, né? A identidade passa a falar por você mesmo, passa a gritar
na verdade, dentro de você, né? E aí, nesse tempo de pandemia, o planejar tornou-se difícil, né? Então, foi necessário realmente a gente se deixar guiar pela ação do Espírito Santo, buscar inspiração em São Vicente, em Santa Luísa, ouvir aqueles que já estão na caminhada vicentina missionária há bastante tempo, né? Há mais tempo, né? E aí alguns projetos foram surgindo. E aí você percebe que, de repente, não é a obra das tuas mãos, mas que é uma força muito maior, muito superior, né, que está, na verdade, conduzindo, né, e basta você, então, se entregar e se deixar conduzindo. E aí surgiram alguns projetos. Surgiu o projeto Cantando a Liturgia, Cantando a Missão, os Amigos da Vila Vicentina, que está se transformando em Amigos de São Vicente. Né? São Vicente foi profícuo na questão de formar uma rede de caridade, né? Caminhando com São Vicente, quando nos irmanamos, então, como família vicentina, o ser presença missionária no sentido de ser realmente presença junto aos mais pobres, nas suas tristezas, nas suas alegrias, né? Com a entrega de algumas cestas básicas, mas principalmente com a presença de fato junto àquele que mais precisa, né? E também houve momentos assim de muita alegria, e a própria canção também nos diz, né? Vamos nos vestir de meninos, porque lá fora os pequeninos querem um lugar ao sol. Então o convite e a alegria no dia da criança, no dia da Nossa Senhora Aparecida, foi um momento muito lindo e muito rico. E também as leituras orantes, em que nós nos fortalecemos e nos alimentamos também espiritualmente. São Vicente, amigo